Sensei, tudo bem? Tudo bem? Tudo em ordem? Beleza, boa noite. Boa noite. Tudo em Valeu, ordem? tudo em ordem. Poxa, brigadão por topar falar com a gente na nossa live remarcada aí, que na outra vez eu estava em sessão, não pude participar. E eu fiz uma breve apresentação aqui, acho que falei o básico aqui, né? Eu conheço bem a Falei história de vereador, pode ficar tranquilo. sabe bem, eu sei disso. Você sabe melhor que ninguém. E aí eu fiz um resumaço aqui, falei que o Sensei é educador físico, foi secretário de esportes, ouvidor da Prefeitura de Mauá, foi secretário de Serviços Urbanos, é Kodansha, que é alta graduação, oitavo dan de judô, presidente da Federação Paulista e foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô. Básico é isso. Assim, tá ótimo. Tá ótimo. E aí, Sensei, queria te dar a oportunidade de falar um pouco também como que a quarentena impactou no judô, tanto no alto rendimento como na modalidade como um todo, assim. Qual que é a sua visão? Bom, no alto rendimento, logicamente, isso aí tirou os atletas da... Eles estavam todos preparados, focados na Olimpíada. Com a pandemia, lógico que isso tira do foco. E atleta não pode sair do foco. Se ele sair do foco, quer seja por causa de uma namorada, quer seja por causa de um problema em casa, quer seja por um problema financeiro, ele não consegue dar 100% em rendimento. Então isso atrapalhou, mas atrapalhou como um todo. Não só no Brasil, atrapalhou no mundo todo. Então todos ficaram prejudicados por conta da pandemia. Agora, onde que o judô impactou mais? Onde que a pandemia impactou mais no judô? Foi exatamente nas academias, nas escolas, onde nós temos uma garotada que treina judô e eles são a peça importante para nós, principalmente para os professores de judô, de uma forma geral, porque o que acontece com o judô? O judô é um esporte por consequência. Por consequência. Na verdade, ele foi criado com um objetivo educacional. Ele foi criado por Jigoro Kano com um objetivo de formação educacional. Por quê? Porque os lutadores da época, eles eram marginalizados, eles eram praticamente bandidos. Eles tiraram a espada deles, eles continuaram aprendendo luta, as lutas eram integradas, você entende? Não existia a separação do karatê, do jiu-jitsu, do judô, essas separações não existiam, era tudo num aglomerado só. Então você imagina um cara desse com mau caráter, o que ele fazia? Aí o príncipe escolheu o professor Jigoro Kano para que ele fizesse um estudo e transformasse o judô numa escola. Tanto é que hoje o judô mudou, mas originalmente ele era treinado nos templos budistas. E com que característica? Característica educacional. O cara recebia orientações dos budistas, dos monges budistas, na questão da disciplina, da ética, da formação, do caráter, da retidão, para que eles não se transformassem num vândalo, num cara lá na frente, porque era muito forte. Então esse era o objetivo. E o objetivo foi disseminado para as faixas etárias menores. Mas quando o Japão perdeu a guerra, os Estados Unidos precisavam dar um presente para fazer uma compensação. E eles transformaram o judô numa modalidade olímpica. Consequentemente, ela começou a perder aquelas características educacionais e se transformou num esporte de competição, em grande parte. Mas nós
principalmente a Federação Paulista de Judô, luta para manter o judô na fase educacional. E nós temos a fase de competição como uma consequência e não um objetivo. É uma consequência de você ter um atleta que ele se destaca, fica mais forte que os outros. Porque senão nós não teríamos razão de ter uma escola tão grande, com tantas pessoas, o que se aproveita é muito pouco. Uma pessoa para ser um campeão olímpico, quantas 1000 pessoas treinam para que você tenha um? E o objetivo do judô, então, nosso aqui, a federação sempre luta nesse sentido, os professores do estado de São Paulo, de uma forma geral, lutam no sentido de manter o judô como uma modalidade educacional. E, logicamente, eu não preciso dizer para você que a educação e a saúde pagou caro nessa pandemia. Tanto é que até hoje você está na Câmara, sabe das dificuldades que vocês estão enfrentando na capital, na questão da educação. Porque vocês ficam no meio de um fogo cruzado, de um lado um grupo que não quer voltar porque tem medo que o filho volte e se contamine, do outro lado um grupo de pais que necessitam que os filhos vão para a escola, que tenham uma atividade por conta do trabalho deles, que eles têm que voltar a trabalhar e têm que produzir, tem que ter um salário maior dentro de casa, senão não conseguem manter as despesas. Então você vê que a sua função como vereador é exatamente saber atuar no meio desse caminho. Então, para mim, as duas vertentes do judô são essas que você pediu. Logicamente, o judô pode ser praticado de diversas formas. Nós temos o treinamento de kata, nós temos o treinamento de vários katas, que isso dá oportunidade. Sumiu aqui, ô Flávio. Flávio. Sumiu aqui. Eu tô te ouvindo ainda. Está ouvindo? Estou ouvindo, perfeito. Porque aqui sumiu. Eu quero, então, dizer para você que, basicamente, eu tentei resumir para poder minimamente responder o que você estava perguntando. Não, com certeza, Sensei. Eu acho isso muito legal, porque nas outras lives que eu fiz, conversei com outros mestres também de judô, e sempre foi falado esse lado do judô ser inclusivo, ou seja, tanto pessoas idosas, como pessoas com algum tipo de deficiência, criança, mulher, homem, não tem. O judô é super inclusivo e como prática boa para a saúde da pessoa, como autoconhecimento, defesa pessoal. E claro, o alto rendimento são outros 500, mas mesmo... eu perguntei do alto rendimento também porque eu sei que para o atleta a Olimpíada é o apogeu, então se preparou para aquele momento. Tem que adiar, é fogo. Todo atleta sonha isso, você entendeu? Entendeu? Como vereador, todo vereador sonha em ser o mais votado da cidade, né? Nossa, a gente pensa que, poxa vida, é tão difícil ganhar o voto do povo, que, pelo amor de Deus. Com certeza. O Sensei Basílio comentou aqui do jiu-jitsu tradicional. Sim. Que é mais próximo da origem que você comentou. Sim. Veja bem, eu estou dizendo que o judô ele saiu e o jiu-jitsu também saiu dessa ramificação. Veja bem, foi eliminado, por exemplo, soco e pontapé. Virou o quê? Virou karatê. Tá? Você tinha a oportunidade de treinar o judô como um todo, você chutava, batia, pegava, jogava no chão, arremessava, fazia chão. O jiu-jitsu virou o quê? Eles estão muito mais centrados na luta de solo. Tá? Na luta de solo. Como o judô é mais centrado na luta em pé, que a gente fala tatiwazá. Entendeu? Então, cada um ficou com uma faixa desse sistema, e eu acho que está correto, está bom e funciona bem. Porque são técnicas são técnicas e estratégias de luta diferentes, né? Se você segmenta, né? Chão, o formato é diferente, né? O formato é diferente. O formato é diferente. E como é que... Uma coisa que eu queria entender, que eu sempre pergunto quando eu faço live com alguém do judô, é como que o Brasil virou uma potência no judô? Veja só.
A primeira coisa, São Paulo é a base da seleção nacional. Tá? Por quê? Porque nós tivemos uma tremenda colônia japonesa no estado de São Paulo, que ficaram centradas no interior do estado, ali na Alta Paulista, Alto Sorocabana, essas regiões, aqui na Central, aqui no Mogi das Cruzes, Suzano. A colônia japonesa em São Paulo, você pega, hoje não, hoje a Liberdade tem muito coreano, tem muito chinês, mas ali eram lugares especificamente japoneses. Entendeu? Então, isso foi a origem da gente ter um judô de nível. O judô do Brasil, ele é bem semelhante ao judô japonês, diferente do judô europeu, por exemplo. Entendeu? E a colônia transmitiu e vem transmitindo. Hoje nós temos uma interferência muito menor da colônia por conta que os japoneses que ficaram aqui se abrasileiraram também, entendeu? Mas nós temos as referências, quer seja de disciplina, de formação, e isso o brasileiro assimila muito bem. Ele tem facilidade de assimilar, principalmente a cultura japonesa. Não é difícil de assimilar a cultura japonesa. É aprender a respeitar, aprender a baixar a cabeça e aceitar a opinião dos mais velhos, aprender alguns costumes, porque, eu não sei se você sabe, cara, por exemplo, o irmão mais velho de uma família japonesa, ele é chamado de Nissan. O que é Nissan? Se você contar em japonês, Ichi, Nissan, tá? San, você está contando. San também é senhor, tá? Senhor. Se contar Ichi, Ni, segundo senhor. Ele é o segundo senhor da casa, mas ele tem a responsabilidade de cuidar dos pais, da mãe, cuidar pelo resto da vida. Culturalmente, quem casa com o japonês que ele é Nissan, tem que ter a consciência de que ela vai ter o pai e a mãe dele pro resto da vida junto com eles. Então, é uma cultura isso. Isso é cultural. Isso é cultural, tá? Vou dar um outro exemplo para você. Quando morre uma pessoa, todo mundo coloca dinheiro no envelope, leva e dá para a família. Por que isso culturalmente? Porque muitas vezes uma família foi pego de surpresa, não estava preparado para a morte de um ente querido, e ele vira um problema para ela, porque ela não tem dinheiro naquele momento. Ela não tem dinheiro. Então, para que essa pessoa não tenha esse tipo de problema, eles criam essa condição de você ajudar, você pagar todo mundo que vai visitar, põe o dinheiro no envelope e ajuda no velório. É um hábito excelente, porque você, culturalmente, você não realmente isso ajuda a família quando ela precisa. Entendeu? Isso ajuda. Então, são hábitos que os brasileiros assumiram e fazem. Principalmente a turma do judô acompanha isso. Faz isso com muito carinho. O respeito ao professor, ao respeito ao colega, o respeito ao próximo. Porque você veja só, você está falando da pandemia, né, Caião? O que acontece? Aqui hoje nós estamos usando máscara. Máscara. Por quê? Por causa da pandemia. Isso. Agora, no Japão, eles sempre usaram. Por quê? Porque eles não querem passar a gripe dele para o outro. Você entendeu? Entendeu? Eles não querem passar a gripe dele para o outro. Então, é o respeito pelo próximo. E isso, na sociedade, é muito importante.
quanto mais você tiver essa cultura de respeito ao próximo, melhor é a sociedade que você vive. É uma coisa engraçada, quando teve a Copa aqui no Brasil, os japoneses recolhiam o lixo na arquibancada depois do jogo. Isso viralizou. Isso é cultural, isso é cultural. Isso é cultural. Eles não fazem porque fazem. Eles fazem porque é uma cultura deles. Você sabia que nas escolas japonesas não tem faxineiro? Eu fiquei sabendo na época da Copa, é as crianças que limpam. Exatamente. Então, culturalmente, essa criança cresce, ele não joga lixo. Ele não tem esse hábito de jogar lixo fora. Ele vai pôr num saco, ele vai recolher, vai levar para o local correto. Isso é cultural. Isso, exemplo que você deu, mostra bem a cultura deles na questão do próximo e da higiene. Eles têm preocupação com a higiene, exatamente. E a maioria das moléstias que nós temos é por falta de higiene. Tanto é que hoje você tem que fazer o quê? É álcool gel, é limpar, é uma máscara, é cuidados higiênicos. Concorda que nós estamos tendo? Nós estamos criando essa cultura. Tomara que fique. Tomara mesmo. Tomara. Eu acho que é pensar no próximo também, né? Exatamente. Você põe a máscara para o outro não pegar a sua gripe, não para você se proteger. Exatamente. Sensei, perguntaram aqui na live, algumas perguntas aqui. O Tony perguntou como que vai ficar o exame de graduação com a pandemia. A federação tem algum plano? Temos, sim, lógico. Nós estamos estudando, conversando com os professores mais graduados, os professores que têm mais experiência, e logicamente, utilizando a juventude, porque a juventude é que está acostumado a mexer com equipamentos eletrônicos, com a internet, com isso e aquilo. Para a gente poder... Primeiro, nós vamos fazer todos os módulos. Módulos, Caio, o que é? É aqueles cursos que eles fazem preparatório para fazer o exame. Tá? Nós vamos fazer os módulos pela internet. Vai começar no mês que vem, nós vamos fazer os módulos pela internet, dos cursos que nós fazemos, filosofia e cultura, história e filosofia, todos os cursos que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer, que chama módulos para nós vamos fazer pela internet. E, logicamente, a federação esse ano não tem nem como cobrar, porque a situação econômica que ficou muito ruim para todo mundo, para as associações. O esporte está parado desde o começo da pandemia, todos os esportes, não é o judô especificamente, né? E nós temos que entender isso. Nós vamos aproveitar a discussão de parcelar o custo dos exames para as pessoas, para que eles possam facilitar a vida deles, tudo por conta da pandemia, tá certo? Mas nós vamos fazer o exame de graduação, você vai ter, para ficar tranquilo, não vai ser no mês que a gente fazia, nós vamos fazer talvez em dezembro, com a expectativa de que até lá a pandemia tenha, se não parado, ela tenha diminuído bem. Agora tem outra pergunta que fizeram aqui, Sensei, além dessa questão da graduação, dos exames, é a questão a dificuldade. Eu queria que você aproveitasse para falar um pouco da sua história com o judô e como que você vê a possibilidade da gente realmente massificar, ampliar o acesso às artes marciais, ao judô em especial, nas escolas. Combinar isso, fortalecer esse tipo de ensino. Em primeiro lugar, nós temos que voltar ao foco que eu te falei, educacional. Se nós tivermos um foco, todo mundo caminhar nessa direção do foco educacional, nós vamos ter uma inserção muito boa nas escolas. Logicamente, se você tem escola e escola, tá? Não são iguais, nós não podemos passar régua que são iguais as escolas. Nós temos escola com nível muito bom e que a facilidade de você introduzir o judô é muito boa. Você tem escolas do governo do estado. Então vamos lá. Entenda bem que não é crítica que eu vou fazer, é uma constatação. O que acontece na educação do estado? Os professores não são valorizados,
a educação é péssima. Você, vereador, sabe disso. A dificuldade que tem para poder qualificar os professores. Porque a primeira coisa que um professor precisaria ter é ganhar bem e cobrar dele resultado. Cobrar dele conhecimento. Porque o professor ele tem que transmitir. Ele é um transmissor de conhecimentos. Muita gente pensa que o professor está lá para dar educação para o filho. Não. Ele está lá para dar conhecimento. Educação é pai e mãe, dentro de casa. Isso sim. Ele está lá para dar formação para a garotada. E não é diferente o judô. Agora, numa escola pública, você vai ter que lutar contra aquilo que o governo não faz, que é valorizar o professor. Porque o que eu mais detesto, eu sou professor, o que eu mais detesto é de ser chamado de tio e de tia. Por quê? Porque o governo fez isso, foi o governo que criou esse tio e tia. Por quê? Porque se você deixar o teu filho com a avó dele ou com a tia dele, você paga pouquinho. Você dá uma ajudinha e tá bom. Então, para o governo é interessante que as pessoas criem o hábito de chamar de tio, porque para parente ele paga pouco. E ele paga pouco para o professor. E os professores ficam contentes de ser chamados de tio. Eles são tão cabeçudos que eles ficam contentes de ser chamados de tio. Eles vinham corrigir na hora. Não sou teu tio, não. Sou teu professor. Como no jiu-jitsu como no judô nas artes marciais, você é obrigado a tratar como professor, como sensei. E não como tio e como tia. Então, eu acho que o processo educacional, o processo do judô dentro das escolas, na periferia ele vai ajudar na formação do garoto, na formação de verdade dele como indivíduo, como pessoa. E o judô, para esse garoto, também bota ele na linha. Bota ele faz ele começar a respeitar, ele começar a ter conhecimento de valores, de uma escala de valores, de disciplina, de respeito. E isso vai formar o caráter dele. Sensei, eu converso muito com o Sensei Júlio, com o pessoal do Judô Golô. E a gente trabalha bastante a ideia de tentar trazer o judô no contraturno escolar, como uma modalidade de apoio, ou seja, a criança, para participar, a única exigência é que ela vá na escola e tenha bom desempenho. Exatamente. O que eu percebo é que tem uma demanda muito grande. As crianças, as famílias, e não só as crianças, às vezes a família também quer praticar e não tem acesso na periferia. Tem uma demanda grande pelo esporte. Eu queria te perguntar aqui, o Farol, te mandou um abraço aqui, Farol Judô, falou aqui, ó, qual que é a importância da categoria Master para os mais jovens? O Farol é um excelente atleta, né? Eu mando meu abraço a ele também. É um excelente atleta, é uma referência para todos nós, como pessoa e de caráter e, acima de tudo, como conhecimento que ele tem de judô. Eu vejo que o Judô Master foi São Paulo que começou com o Judô Master. No Brasil não existia o judô, a categoria veteranos não existia. Era o sênior, era o limite e não existia. Lá atrás começou um trabalho que ele foi crescendo e hoje é uma realidade nacional e até internacional. O judô a nível internacional Master cresceu muito, tem muitas competições e eu vejo que o atleta, quando ele passa do limite da idade dele de competidor normal dentro do sênior, ele engaja, porque antes ele parava. Não tinha mais competição, não tinha mais nada, ele acomodava. Hoje não. Hoje eles estão estendendo a vida competitiva deles por mais um período. Mais um período. E isso é muito bom, porque ele fica de espelho para aqueles garotos que treinam com eles. É muito bom. Isso é uma coisa impressionante, né? Que a gente tem agora a longevidade das pessoas, as pessoas, às vezes, em total condição de praticar um esporte ou de ensinar uma profissão, podem ter essa oportunidade. No Brasil, a gente não tinha essa cultura, né? Sim, sim. Não tinha cultura de fazer isso, entendeu? Era cultura. Isso veja só, o grande problema nosso país é cultural. Educacional e cultural, entendeu?
Você tem que criar cultura. Se você criar cultura, ela vai te abastecer em todas as áreas. Sensei, uma outra questão que pediram para eu perguntar aqui. Primeiro eu queria responder aqui o nosso amigo aqui, o Sensei Basílio, que eu concordo com ele, que o judô, o ideal é que as artes marciais fossem ofertadas como currículo escolar, ou seja, a criança escolhe qual arte que ela quer aprender. Sim, lógico. Só que isso depende de uma reestruturação administrativa que a gente tem problema de previdência, a lei de responsabilidade fiscal, a questão da carreira, aposentados com paridade, integralidade, direitos adquiridos. Então, eu não acho que é simples. Eu acredito que a gente pode, e isso dá para fazer, para já, a gente pegar os CELS, por exemplo, todas as escolas que são de referência, e nessas unidades que tem estrutura, que tem tudo, você focar para que o esporte, em todas as suas modalidades, seja valorizado e instituído como permanente. Pelo menos isso, porque aí você consegue ter parceria com as federações e você forjar, porque, nos Estados Unidos, a criança, quando entra na escola, ela escolhe se ela vai dançar, cantar, estudar música, aprender arte marcial, esporte olímpico, o que for, e vai ter toda uma estrutura que acompanha toda a vida acadêmica dela para ela poder treinar e competir. E, se quiser, se profissionalizar naquilo. O Japão também é assim. Japão também? O Japão também é assim. Também é assim. As escolas oportunizam. Tanto é que o judô, tanto nos Estados Unidos menos no judô, porque eles não têm uma cultura tão forte de prática do judô. Mas deixa eu pegar o Japão para você como referência. O judô, no Japão, ele é forte no judô escolar, muito forte no judô escolar, porque as garotadas começam a treinar nas escolinhas de pequeno, e depois vai competir na hora que está no colégio, que eles chamam de colegial, e depois na faculdade. Tanto é que o judô forte do Japão fica onde? Fica nas universidades e na polícia. A polícia e a universidade. Porque todo cara, quando está para aposentar lá, vai para a polícia. De nível forte. São escolhidos o pessoal para não usar arma. O cara andar nas estações de trem, onde tem volume de gente, e não andar armado. Entendeu? Então, são escolhidos os atletas de luta para poder ir para lá. Quando eles se aposentam na competição, eles são chamados para prestar serviço desse tipo. E a questão salarial é boa, todo o pessoal adere e vai para lá e atua nesses locais, entendeu? E o Farol perguntou de novo aqui, uma última pergunta, mas na verdade Farol e todos os outros, quem quiser, é só escrever que a gente refaz a pergunta aqui. O Japão continua sendo o número 1 do mundo em razão do volume de treino e pelo material humano? É uma pergunta. Não. Pelo material humano, nós temos aqui o mesmo material humano. Eu falo, não é a questão disso. Qual a diferença do japonês para nós? Para nós. Você que treinou, Farol, sabe do que eu estou dizendo. É que o japonês é persistente. É persistente. Ele busca a perfeição, entendeu? E nós aqui, na maioria, lógico que eu não posso passar régua, não posso generalizar. Você busca o resultado e não a perfeição, entendeu? Então, lógico que você tem uma diferença nisso. Então, eles fazem judô, mas buscam o ippon, viu, Farol? O golpe perfeito. Eles buscam o golpe perfeito, que é o ippon. Para eles não ficam contentes de ganhar uma luta de Wasari. Eles querem ganhar de ippon. Por quê? Porque é a perfeição. Você já viu o pessoal limpando o trem? Veja o histórico deles limparem o trem quando está lá. A manivelinha tem que parar na posição certinha que o chefe determinou. Não pode parar um pouco para lá, um pouco para cá. Não tem isso um pouco para lá. Ela é o serviço perfeito, entendeu? Então, quando você faz isso, você consegue uma qualidade melhor, uma produção melhor, você produz mais, você produz. Tanto é que a produtividade nossa no Brasil é baixa, entendeu? E não é que o brasileiro não trabalha.
é essa condição que nós temos, muitas vezes, está refazendo o serviço. Entendeu? É verdade. Eu lembro quando eu fui ao Japão em 2012, na época ver o Corinthians, e eu lembro que o que me impressionou é que o Shinkansen, ele está marcado mesmo lá 13 horas e 57 minutos. Ele vai no horário que está marcado e sai no horário marcado, sem atraso. E o que é isso? O que é isso? É perfeição. Então, entendeu? Viu, Farol? O que eles têm melhor que a gente é essa insistência na perfeição. Mas nós somos iguais a eles, tanto é que nós temos resultado olímpico, nós temos resultado excelente dentro do judô. Sensei, a Carla está perguntando aqui como que é a participação das mulheres no judô hoje no Brasil e no mundo. Assim, você tem uma ideia desses números? Veja, números não. Números precisamente para te falar, não vou falar isso que eu vou incorrer em erro. Mas eu digo para você, eu conheço o judô feminino começando aqui. O primeiro campeonato que foi realizado feminino foi realizado em Americana. Em Americana. Campeonato feminino. Não existia campeonato feminino. Não era autorizado. O governo não autorizava a mulher lutar. Não existia. E hoje eu digo para você, as mulheres estão invadindo. Elas estão invadindo os locais. É mulher para todo lado, mulher fazendo, e num nível muito bom. Melhorou o nível das mulheres. O que era... Você viu uma mulher lutar, não, vai devagar com ela, que é mulher. Hoje você fala, mete o pau, que senão ela vai te jogar. Então, mudou as condições. As mulheres estão muito, muito fortes hoje, muito técnicas, buscando resultado. Elas são diferentes mesmo e são mais persistentes que os homens. Muito bom. Então, você vê, era proibido mulher participar. E hoje elas estão aí... Eu vi um número uma vez, num evento que a gente fez, que acho que já tinha, em algumas categorias, já tinha mais mulher que homem, treinando. Sim. Por isso que eu disse, a mulherada invadiu. Invadiu, sim. Invadiu, não só judô, jiu-jitsu também, e tudo. Todas as lutas. O taekwondo também está aqui. Exatamente. Todas as lutas. Deixa eu ver aqui, tinha outra pergunta que eu tinha separado, Sensei, para te perguntar. Tem uma coisa legal aqui. Você uma vez levou 62 professores de judô para assistir a Olimpíada em Atlanta, em 96. E na época isso foi inédito. Eu queria que você falasse um pouco disso. E depois, no ano seguinte, você levou 100 professores para Paris. Falar um pouco dessas duas histórias. Como foi essa experiência? Veja só, Caio, no Brasil, em São Paulo, estava começando aquelas febre de bingo. Febre de bingo. Você entendeu? Muitas entidades foram para o buraco, porque o nome delas ficaram sujo, porque elas se envolveram com bingos. Pode fazer um levantamento um dia, você como vereador, para você ver as entidades grandes, federações, ficaram inadimplentes, devendo milhões. Logicamente, como presidente, quando vi aquela febre, eu queria fazer um bingo para arrumar um pouco mais de recurso para a modalidade. E eu lembro que um grupo de professores mais conservadores falou, não, judô não pode ficar no meio de jogo, judô não fica bom para o judô, o jogo, não sei o quê. Eu, putz, grilo, eu aqui louco para fazer um bingo, né? Daí eu resolvi fazer um bingo só na modalidade, para levar as pessoas. O pessoal comprava uma cartela, punha um carro, você vendia 1000 números. Se você vendesse 1000 números, você ia com toda despesa paga, com tudo, sem ir para sorteio. Se você vendesse de 500 a 999, a cada 4 eu sorteava um. E os 3 que ficaram de fora descia para o grupo de baixo. Entrava de novo no sorteio de quem fez de 250 a 249. Então punha 8 pessoas, escolhia 2. E assim eu fui fazendo. E daí nós levamos um grupo 2 vezes, a comunidade se juntou, fez esse tipo de bingo, nós conseguimos levar esse número de pessoas para essas modalidades. E por que isso? Por que eu pensava isso na época? Hoje não. Hoje
mas hoje está muito diferente. As pessoas não tinham oportunidade de conhecer o judô lá fora. Você entende? Não tinha oportunidade. Uhum. Por uma série de situações. E São Paulo, como consequência, eles não tinham com quem competir. Nós tínhamos um grupo muito forte aqui, mas que no Brasil não tinha adversário. Nós tínhamos que buscar o treinamento lá fora. Então, junto com isso, nós levamos um grupo de atletas que foram, participaram, competiram, estiveram no meio e foram assistir o Mundial. Você entendeu? Foi um jogo casado que nós fizemos que deu muito resultado. Levamos os professores que ajudaram a vender o bingo, nós levamos. E com a sobra, nós levamos os atletas para poder fazer uma competição. Quem acompanhou isso foi o professor João Gonçalves do Pinheiros. Uma referência de professor para todos nós. Eu falar em João Gonçalves é falar no judô de São Paulo. Poxa, muito legal. Até aqui, entrou aqui também um colega seu, que deixa eu ver citar, o presidente Eduardo Tuma, presidente da Câmara, entrou aqui também, mandou um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Ó, entrou aqui o sensei Adaelson Souza dos Santos, que é vice-presidente da Federação do Paraná de Judô. Ah, tá. Tá bom. Mandou um abraço aqui também. Manda um abraço a ele também, um abraço para o Asta lá no Paraná. O Asta foi atleta nosso de São Paulo, hoje é presidente da Federação do Paraná, um atleta excelente nosso aqui. Eu acho muito legal. Eu sou da geração que viu lá o Aurélio Miguel a primeira vez ganhando medalha, e depois veio o Flávio Canto de Nancy, a gente vem vindo. Então eu cresci vendo o judô sendo uma das poucas modalidades capazes de chegar no pódio na Olimpíada, numa época que o Brasil... Tanto é que é uma das modalidades que mais medalha tem, nós somos nós, entendeu? Mas eu ainda foco no judô educação. Sim, com certeza. O judô, tudo que a gente conversou aqui, esse histórico do Japão, a cultura e do judô como filosofia, como educação, na origem atrelada até ao budismo, ou seja, são valores, né? Valores e princípios que, se você aplica para a vida, respeitar os mais velhos, respeitar os mestres, cuidar do espaço coletivo, respeitar o próximo, tentar buscar o equilíbrio, saber cair, saber levantar, saber perder e vencer, tudo isso a gente leva para a vida. Sim, lógico. É uma escola. São valores, né? São valores. São valores. A gente na política é a mesma coisa. Se você na política não souber ganhar, perder, errar, acertar, você não vai longe, porque enfim, a vida é assim, não tem jeito, não tem pra onde fugir, né, Sensei? Você não vai ganhar sempre. Sim. Vai ter dificuldade. Sim. Ó, uma outra coisa que eu ia lhe perguntar, sua experiência na vida pública, na política, como que toda a sua trajetória no judô, sua formação, te ajudou a passar por esse ambiente também, e poder realizar coisas grandiosas na política? Veja só, eu participo como vereador, né? Estou aí há vários mandatos. Eu não sou de fazer favor particular. Meu gabinete não faz isso. Eu não quero fazer favor particular. Mas tem colegas meus que fazem e dá resultado, tá, para eles. Eu acho que o judô me deu... a maior característica é de lutar. É de lutar. Quando você tem um objetivo, você tem que lutar. Você teve 23 mil na eleição, 23 mil votos. Se você se contentar com isso, você está fadado a ser derrotado. Agora, se você falar, isso é pouco, eu vou atrás de mais, eu quero chegar lá na frente, eu quero 50 mil, eu quero, entendeu? Com certeza. Dentro do judô, o judô me motiva a fazer isso. Logicamente, as pessoas muitas vezes perguntam, você se elege dentro do judô? Lógico que não. O judô me dá uma base, tá certo? Eu tenho que buscar o resto lá fora, entendeu?
na cidade como um todo. Lógico que aqui, para mim, o município tem 500 mil eleitores, 500 mil habitantes, 300 mil eleitores. A capital quanto tem, é um absurdo, né? Então, logicamente que é uma luta diferente. Mas o que me faz, que me impulsiona é exatamente o espírito de luta. A luta. A luta para fazer melhor, a luta para atender. Porque você é vereador e sabe do que eu vou dizer. Vereador não é executivo. Vereador não está lá para construir creche, vereador não está lá para construir escola, vereador não está lá para construir posto de saúde. Ele pode fazer o debate para que isso seja feito. Mas isso é trabalho do poder executivo. Isso é executivo. A população que muitas vezes mistura o que cabe ao vereador e o que cabe ao poder executivo e quer que você faça o papel do executivo, muitas vezes. E não é isso. E não é isso. Você faz o papel de fiscalização, de fiscalizador, de acompanhar. Tanto é que eu acho que o vereador, principalmente, o que ele tem mais que conhecer é a peça orçamentária. Porque é ali que vai dizer quais são as linhas que você vai ter na sua cidade. Quais são os projetos importantes, de que forma vai ser realizado esses projetos, você pode acompanhar isso de perto, se você tiver um conhecimento bem de perto da peça orçamentária. Então, para mim, o judô é uma escola de caráter. Primeiro negócio, de caráter, de formação. Eu tenho o judô como formação, entendeu? Então, tem muitas coisas que para as outras pessoas é normal, para mim não é normal. Entendeu? Não é normal. Então, é muito difícil conviver com isso. E você sabe do que eu estou dizendo. Você convive num grupo, porque as pessoas se enganam muitas vezes. A Câmara, ela é composta de segmentos. Você tem lá o segmento da bola, você tem o segmento dos médicos, você tem segmento dos advogados, você tem segmento do professor, você tem segmentos. E você vai se incluindo nesses segmentos. Porque você tem que ter, você está lá, então eu posso dizer isso, você tem que ter um pouco de conhecimento de saúde, porque vem um projeto da saúde, você vai ter que votar. Não adianta você dizer, não, eu sou do esporte. Bom, e daí vem um projeto da saúde, como é que você faz? Entendeu? Você diz, eu não vou votar porque eu não conheço? Não, você tem que votar. Vem um projeto da habitação, você vai ter que conhecer um pouco da habitação. Vem um projeto da segurança, você vai ter que minimamente saber alguma coisa de segurança. Então, o vereador ele tem que ter um conhecimento eclético muito grande, entendeu? Para poder dar vazão a todas as matérias que aparecem na Câmara. Para mim, a política ajuda porque eu tenho... A minha maior luta é fazer projetos de judô. Eu tenho vários projetos na cidade, em vários locais, em escolas particulares. Eu tenho projetos na comunidade. Então, se eu não estiver na vereança, eu não tenho o apoio do executivo para fazer isso. É muito legal trocar essa experiência, essa conversa, porque eu sinto isso aqui em São Paulo também. A gente, como vereador, o máximo que a gente pode é buscar apoio para bons projetos. Sim, sim. Porque quem executa, quem escolhe as diretrizes de como vai ser a política de esporte, de educação, é o prefeito, o secretário. Exatamente, então... exatamente. E eu digo para você, não caia na vala comum, de ficar fazendo promessas. Eu faço o jogo claro, olha, eu não posso. E emprego, olha, eu não sou dono da Volkswagen para poder prometer emprego para você. Logicamente, eu vou aproveitar aqueles que estiverem mais próximos. Logicamente, se eu estiver lá e tiver oportunidade, eu vou aproveitar. Agora, eu não vou ficar prometendo para A, para B ou para C, porque chega lá na frente eu não consigo cumprir. Então, é muito bom, muito bom. Ó, aqui tem um aluno seu, que mandou um abraço aqui também, que é o professor Marco Alberto de Souza. Disse que foi seu aluno anos atrás. Manda um abraço para ele, eu sei quem é também. Um abração para ele, um abração. Ele é professor. Muita gente. Outro amigo seu aqui, Fortunato, também forte, fica lá de Manaus, mandando um abraço para você.
Fortunato, ele foi presidente da federação lá, e eu não sei o que ele está fazendo, além de criar cachorro, eu não sei o que ele está fazendo. Talvez ele escreva aí, ele está lá em Manaus, né? E também aqui, ó, São Paulo Futebol Clube, aqui o André, para mandar um abraço também. O André. O André é uma pessoa que está no São Paulo, faz um trabalho excelente lá, com um grupo de professores, né? Né, André, você tem o Zuzu lá para te dar trabalho, né? O Zuzu é um grandão, um professor grandão, mas muito competente também. Sensei, para encerrar aqui, que eu sei que o senhor tem horário aí depois das 8, e o Instagram... Eu tenho mesmo. Para encerrar, como que você vê a perspectiva de retomada dos treinos e das competições ainda esse ano? Como é que está isso aí? Você acha que ainda esse ano? Você sabe que é difícil responder isso, você está na mesma canoa que eu, é muito difícil de você responder, porque nós dependemos, primeiramente, do governador e depois do prefeito. É o prefeito que está delineando, limitando o que nós podemos e o que nós podemos fazer, o que abre e o que fecha. Você sabe que é isso que nós estamos nós estamos nesse barco, nós dependemos das decisões deles e da análise que eles têm, mesmo porque eles têm, você não tem médico à sua disposição no seu gabinete, você não tem infectologista, você não tem isso. E eles têm isso na mão, então eles conseguem balizar melhor do que qualquer um de nós aquilo que deve ser feito. E nós dependemos das decisões deles. Agora eu tenho grande esperança da gente fazer minimamente algumas competições. Lógico que não serão das faixas etárias menores, porque os pais hoje têm uma preocupação muito grande com seus filhos, e eu acho correto, não acho que está errado, não. Mas a garotada um pouco maior, eles estão muito ansiosos de voltar e de ter treino. Se houver uma liberação, nós pretendemos fazer sim, mesmo que seja no final de novembro, dezembro, depois das eleições municipais aí que nós não vamos enfrentar, você vai enfrentar uma eleição agora também, que a gente volte nas competições. Eu espero que no mês de setembro nós possamos começar os treinos com todos os cuidados, com toda a higienização que tem que ser feita, mas que a gente possa iniciar os treinos. Se nós iniciarmos, nós vamos fazer, nem que seja no final do ano, só para matar a ansiedade de alguns grupos, nós faremos algumas competições. Bem segmentada, não vai ser aquelas competições de volume muito grande, para não ter um volume de pessoas muito grande, mas nós faremos várias competições segmentadas, quer seja pelas delegacias ou a federação em si fazendo uma competição. E nós temos o exame de graduação esse ano, e com certeza nós vamos fazer. Coisa boa. Então vamos ficar na esperança que a gente consiga rápido controlar essa pandemia, a vacina venha e a gente retomar o quanto antes, Sensei. É isso. Olha, gente, eu vou agradecer aqui, o Sensei arrumou um horário para falar com a gente, tem a vida corrida, tanto como Sensei, diretor de federação, vereador, enfim, e arrumou um tempinho para falar com a gente. Eu fico muito feliz, Sensei, porque, embora eu não seja um judoca, cheguei a fazer judô, mas eu não segui. Eu respeito muito o judô. Todo mundo que eu conheço que faz judô tem uma postura de corpo e de vida que é muito legal, disciplina, são valores muito bons. Então, eu sou um fã de judô, embora não seja um praticante. Então, eu agradeço muito sua participação e fico feliz de ver um mestre Sensei, oitavo Dan, na política e falando de valores e princípios os mesmos que eu. Então, a gente vê que a boa política não tem idade, né, Sensei? Sendo jovem ou sendo mais experiente, o importante é a gente ter valores e pensar sempre no bem comum. Veja só, eu quero te cumprimentar, e eu espero que você tenha muito sucesso na tua trajetória como político, que você seja um político diferente desse que a população tem a imagem hoje, que você consiga
transformar os votos que você teve, dobrar a votação que você teve, e que você jogue limpo com a população naquilo que é possível você realizar e aquilo que não é possível você fazer. Porque não também é uma resposta. Não também é uma resposta. Que você tenha, você é um jovem, que você tenha muito sucesso. Como advogado, você tem um conhecimento amplo para poder fazer política, porque vão exigir isso de você, e você não precisa de assessoria jurídica, você já é a própria assessoria jurídica, né? Então, eu espero que você tenha muito sucesso, seja bem-vindo a qualquer evento que nós tivermos do judô, tanto os estaduais quanto da capital, as competições que nós tivermos na capital, você já, desde já está convidado. Espero que a gente possa fazer antes das eleições, que a pandemia permita isso, você já é um convidado nosso. Participe sim, venha sim, procure esses espaços, procure os bons que serão deles. Sucesso para você, tá bom? Ô, Sensei, obrigado. Gratidão. Tá bom? Para Sucesso. você também. Sucesso. Tudo de bom.